Dizia eu que a aritmética é uma matéria... A aritmética é... E aí, pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar e hoje eu e meu amigo Lucas Teles vamos falar um pouco de como funciona o processo de composição de uma música. Fala, pessoal! Tô aqui super feliz de mostrar pra vocês um pouquinho de como é meu processo pra compor uma música, ainda mais fazendo isso junto com meu querido amigo Léo Eymar. Tem um monte de jeito de fazer isso, as possibilidades são infinitas. Mas aqui a gente vai mostrar como é que foi o nosso processo de criação de acordo com as orientações que a gente recebeu da produção aqui do Cifra Club. E antes de mergulhar na música, eu queria aproveitar para falar de uma rede social top demais, para quem, assim como a gente, está o tempo todo envolvido com música. O nome dela é Muzi. Já clica aí no link na descrição para baixar o app. Imagina um espaço em que a gente pode recomendar músicas pra galera, coisas que a gente está ouvindo, que está curtindo, e agora eles estão entrando no mundo das NFTs. Então, para quem curte, quiser conhecer um pouco mais do projeto, também tá tudo explicado no site deles. E vai rolar de ganhar uma grana com isso. É a música sendo usada para conectar e aproximar as pessoas. Então chega mais, bora conhecer e descobrir umas músicas novas. Já falei, mas não custa falar de novo. O link para baixar o aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Bora dar uma olhada nesse processo de composição em dupla. Agora o Lucão vai chegar para falar um pouquinho de como é que foi o começo de tudo. Para começar, a produção mandou pra gente um briefing com alguns pontos que deveriam estar presentes na nossa composição. Tem que ser uma música instrumental, com indicação de usar violões e que serviria como um tema de um vlog de viagens pelo mundo. E aí tá escrito lá no briefing que a música precisa transmitir frescor, felicidade e um senso de aventura. Ela tem que ter no máximo 4 minutos de duração, tem que ter um certo looping para repetir se precisar, e foi indicado 3 gêneros pra gente escolher: R&B, folk ou country. Essas foram as regrinhas que a gente teve que seguir para compor essa música. Essa clareza nos objetivos ajuda muito no começo, porque criar alguma coisa do zero dá 1 milhão de possibilidades. Partindo disso, a gente se encontrou virtualmente e teve as seguintes ideias. Primeiro, a gente escolheu o folk, porque a gente achou que teria mais a ver com um vlog de viagens, com os violões e com o clima da ideia como um todo. Segundo, a gente teve a ideia de acrescentar o ukulele e de tentar colocar uma melodia com assovio, que isso seria bem legal para dar essa leveza e essa felicidade que eles pediram. Depois, a gente planejou umas coisas mais musicais mesmo. Isso tudo antes de começar a tocar. Por exemplo, a gente pensou que a ideia de ter um loop para repetir poderia ser transformada em um riff que fosse bem legal para começar a música. E por conta das sensações que eles pediram, frescor, felicidade, aventura, nada melhor do que fazer uma música em uma tonalidade maior e talvez tentar usar alguma coisa de pentatônica na melodia. Bom, essas aí foram as primeiras ideias: riff, tom maior, usar o ukulele, violões e o folk. Então quando a gente restringe um pouco e faz algumas escolhas, como você viu essas aí, isso ajuda muito a direcionar a criação e a chance do processo render mais é muito melhor. Então, dica número 1. Se você também gosta de criar, se você tem vontade de compor suas próprias músicas, ter uma direção para seguir ajuda muito. Então, antes de começar, tenta definir algumas coisas, tipo o ritmo que você vai usar, qual é a sensação que você quer que essa música transmita, enfim. Quanto mais informações para começar, mais fluido vai ser o seu processo criativo, uma vez que você tem um norte. Na hora de começar, eu criei umas imagens na minha cabeça. Tipo, uma estrada, um dia ensolarado, uma vista do alto, assim, com o mar lá embaixo. E aí, com essa cena na cabeça, eu tentei imaginar qual música que estaria tocando de fundo com essa situação toda rolando. Daí eu peguei o ukulele e, pra quem não conhece, o ritmo que a gente escolheu, né, o de folk, é esse aqui, ó. Então, só de tocar esse ritmo com um acorde maior, já dá uma vibe boa. E aí eu comecei a tocar esse ritmo e experimentar alguns acordes. Beleza, Léo, mas como é que você sabe que esses acordes aí combinam? Muito boa essa pergunta. Vou te dar uma dica muito legal para isso. Esses 2 acordes que eu toquei aqui,
que eu escolhi para começar a nossa música são acordes que já fazem parte do meu vocabulário musical. Esse vocabulário foi uma coisa que eu adquiri com o tempo, ouvindo muita música, tocando muita música. E quando a gente aprende uma determinada música, a gente absorve várias coisas. A gente aprende os acordes, o ritmo, a gente percebe que a música tem partes que se repetem. E esse tipo de exercício de aprender músicas é fundamental para quem quer compor. É tipo fazer uma redação. Para escrever um texto, a gente precisa saber palavras, né? E como é que a gente aprende essas palavras? A gente aprende se comunicando, ouvindo uma pessoa falar e repetindo. A gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo. E a partir do momento em que você começa a usar essas palavras, elas começam a fazer parte do seu vocabulário. Foi isso que aconteceu no meu caso. Eu fui ouvindo músicas, fui aprendendo a tocar, e quanto mais eu aumentava o meu repertório, mais vocabulário musical eu adquiria. Então a dica é: quer compor também? Aprenda a tocar muitas músicas de vários estilos. Você só tem a ganhar com isso. E aproveita a música para conhecer músicas novas e para aprender, hein? Voltando aqui, comecei com esses acordes e fiquei tocando esse ritmo enquanto na minha cabeça tava a cena da estrada, do dia bonito. E aí eu comecei a criar melodia, comecei a assobiar uma melodia. Eram só ideias. Pronto, então eu tinha um início para a melodia da minha música. Um trechinho curto, com poucas notas, mas que para mim soou bem com esses dois acordes que eu tinha tocado aqui antes. E a partir desse pequeno fragmento de melodia, eu pude desenvolver a ideia. Vamos voltar lá para a redação. Imagina que eu estou fazendo uma redação que começa assim: era uma vez uma casa. E o que vem depois dessa frase inicial? Eu posso continuar assim: era uma vez uma casa que tinha uma varanda muito grande. Na varanda tinha uma rede com algumas almofadas. E por aí vai. Então o meu pensamento para continuar a minha ideia melódica inicial foi exatamente esse: desenvolver o assunto. Aí, como eu gostei disso, eu pensei, vou repetir. E aí ficou assim, né? E aí eu segui desenvolvendo essa ideia da melodia, acrescentando mais acordes aqui no acompanhamento, até que eu cheguei nesse primeiro trecho aqui, ó. Beleza, já cresceu e já começou a tomar forma. Eu gostei desse trechinho inicial e acho que vale a pena repetir. Aí eu repeti e variei algumas coisas. E é sempre legal a gente pensar em contar uma história. Se a história fala sempre a mesma coisa, ela vai acabar ficando monótona, né? Então é legal ir acrescentando elementos novos na história para ela ficar interessante. E foi o que eu fiz na repetição dessa primeira frase, esse primeiro trecho que eu toquei. Repara, ela começa igual, mas em determinados pontos eu vario umas notinhas da melodia justamente para dar essa ideia de que a música está desenvolvendo. E aqui eu vou repetir. Eu já tinha uma ideia de melodia que me agradava e eu já podia entregar para o Lucão para ele continuar a música. Mas aí eu lembrei da ideia lá nas orientações iniciais que tinha que ter um riff e lembrei também de criar uma introdução. Então eu gravei essa parte A, tocando e assoviando para não esquecer. E quando eu dei o play para ouvir, imediatamente me deu vontade de colocar um ganzá, que é uma percussão tipo um chocalho, sabe? Mas eu estava sentado no sofá, não tinha nenhum instrumento de percussão perto. E eu tava com o ukulele, daí eu virei o ukulele de costas assim, ó, e gravei a ideia do ganzá raspando a mão, simulando esse chocalho que eu queria. E aí a introdução foi simples, porque eu tinha a percussão, então eu pensei só em tocar os acordes para baixo, sem ritmo mesmo, bem com uma ideia tipo, tô chegando, tá começando,
pra ficar com cara de introdução, sem inventar muito. Só isso. E quando eu ouvi, pensei, pô, dá pra estender um pouco a duração desses acordes e entrar com a ideia do riff de uma vez. Eu simplesmente montei os acordes da música e comecei a tocar junto, só que com uma ideia de dedilhado, até chegar nesse motivo aqui que virou o riff do ukulele, ó. Esse foi o riff do ukulele. E pronto. Era só entrar com a primeira parte e a melodia. E aí eu gravei tudo, ouvi, achei legal, achei que tava bom pra começar. E pra finalizar minha parte na criação, eu acrescentei um violão. Porque eu senti falta de ter um peso a mais. Porque o ukulele é um instrumento mais agudo, né? Então eu comecei a dar o play no trecho que tava gravado e comecei a tocar o violão por cima. Experimentei fazer o ritmo junto, achei que tava cobrindo o ukulele no começo. E aí eu fui pra uma onda de riff com dedilhado também. Antes de mandar a música pro Lucão, eu gravei o violão tocando a melodia junto com o assobio. E depois de ouvir, resolvi deixar só o violão fazendo a melodia. Não curti muito a junção dele com o assobio, não. Aí deixei pro Lucão dar a ideia de onde a gente ia encaixar essa ideia na música. E foi isso. Pega o começo da música aí, Lucão. Depois que o Léo me mandou o riff e a primeira parte da melodia, o que eu fiz foi começar ouvindo a música várias vezes até ter aprendido bem o som de tudo. Daí, antes de pegar o violão, eu coloquei uma playlist de folk e fiquei ouvindo de fundo enquanto fazia outras coisas, só para ir entrando no clima e deixando a música amadurecer um pouco antes de seguir compondo. Eu adoro fazer isso, ouvir bastante o estilo para me ambientar e me inspirar. Aí sim, eu peguei o violão e fiquei tocando o trecho que o Léo tinha me mandado, o riff inicial, a introdução e a primeira melodia, para tentar perceber para onde eu deveria levar a música a partir dali. E aí, o que me veio foi que agora talvez fosse o momento certo de entrar com algum elemento que trouxesse o sentido de aventura que está no briefing e que é próprio de uma viagem, né? Toda viagem sempre tem algum tipo de aventura. Então eu comecei criando um pré-refrão e usando um pouco mais de acordes inesperados e de alguns que até nem estão na tonalidade de Sol maior, que é o tom da música. E isso foi para dar essa sensação de aventura a partir da harmonia da música. Ficou isso aqui, olha. Mas uma coisa muito importante foi tentar aliar esse colorido harmônico aqui com uma melodia que fosse ainda leve, como a inicial, para manter a unidade da música e para continuar transmitindo aquela alegria que a gente queria. Ou seja, a melodia na frente seguindo alegre, mas os acordes no fundo trazendo um astral e uma sensação nova de mais aventura. E para isso, eu usei notas da escala de Sol mesmo, para manter essa coisa singela que a gente queria, mas fui criando uma melodia que se encaixasse com todos os acordes, ou seja, que as notas principais da melodia sempre estivessem aqui dentro do desenho dos acordes mesmo que eu escolhi. Claro que essa é a intenção inicial para começar, mas na hora mesmo de criar, o ouvido e a intuição melódica do que o som tá ali pedindo na hora, isso acaba conduzindo muito do processo criativo. Bom, depois disso do pré-refrão, é a hora do refrão, né? Que aí, passada a aventura, seria a parte mais feliz e leve da música. E foi quando eu coloquei os acordes mais básicos possível. Tudo dentro do tom mesmo de Sol maior. E aí eu usei e abusei da pentatônica de Sol, junto com um ritmo melódico bem repetitivo, bem alegre e por isso bem sincopado, para dar aquele conforto e aquela alegria que esse refrão estava pedindo. A forma da música também ficou bem legal, porque depois do refrão, a gente repetiu só um pedacinho do riff, tocou depois metade da primeira parte e repetimos o refrão, claro, para acabar. E assim, desse jeito, ficou com uma forma enxuta, que não é cansativo e que dá vontade de ouvir a música de novo, o que para mim é uma coisa muito valiosa, quando a gente consegue compor uma música que termina com essa vontade de ouvir mais uma vez.
A gente colocou para terminar a música um acorde de Fá maior que faz parte do modo mixolídio de Sol. E colocamos ele junto com um trechinho do riff original mesmo, porque as notas dele funcionam bem nesse acorde. E eu considero esse som do mixolídio um dos que mais transmite aquela alegria leve e inspiradora que a gente buscou na música. Então ele tinha que aparecer em algum momento. E no final foi excelente, porque trouxe uma certa sensação bucólica, meio que marcando o fim dessa viagem. Eu recebi a música pronta e curti demais. Eu achei que as ideias e que a continuação tiveram tudo a ver com o que já tinha rolado. E aí a gente conversou e definiu como é que ia ser a gravação, quem que ia tocar qual instrumento. E pronto, nossa trilha sonora estava finalizada e agora era só treinar para fazer uma gravação legal para mostrar pra galera aí. É isso aí, fala pra mim. Curtiu acompanhar esse processo de composição em dupla? Eu, particularmente, acho muito legal mostrar isso, porque às vezes a gente acha que é muito mais complexo do que realmente é. E a gente espera que você tenha ficado animado e animada aí para começar a compor suas músicas também. E lembra que é muito importante ter referências musicais. Ouvir bastante, conhecer novos estilos para conseguir absorver bastante vocabulário aí, para conseguir botar para fora quando você for compor. E uma ferramenta que com certeza vai te ajudar com isso aí é o app da Muse. Além de conhecer músicas novas, conhecer pessoas novas, você vai ampliar o seu conhecimento sobre estilos, vai aumentar suas referências e ainda vai poder compartilhar suas composições quando elas estiverem prontas. Bom demais, galera! E é o seguinte, aqui na descrição do vídeo tem o link para você baixar o app da Muse e aproveita para conhecer o projeto que eles vão lançar nos próximos meses relacionados às NFTs. Conectar com a galera pela música e ainda ter a possibilidade de ganhar uma grana com isso é sensacional.
E comenta aqui se você achou que essa música tem a ver com viagem ou se te lembra alguma outra coisa. Conta que eu quero saber. E se for alguma dúvida, fala aí também. Beleza? Um abraço e até a próxima.